mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Ali é uma profecia que está se cumprindo em nossos dias e já aconteceu, né? Muito dela está acontecendo e outras que ainda vão se cumprir. Então nós vemos, quando você vai para Mateus 24, um monte de guerra, fome, terremoto, peste. Então o Apocalipse, o que é uma revelação de Deus a Jesus, que notificou a João e João passou à igreja. Aí quando você começa o capítulo 2, vai estar lá as 7 igrejas. Vai falar das 7 igrejas que é da Ásia Menor. Então, o livro de Apocalipse ele é maravilhoso. Se você estudar profundamente, tem uns estudos. É muito profundo, né, que é sobre o Apocalipse. Mas até eu pensava que o Apocalipse era um negócio assombroso. Mas nós vamos ver que a revelação de Deus a Jesus, que ele mostra a João, notifica e João passa as coisas que iria acontecer. Mas Isaías vai falar sobre Jesus no capítulo 53, que ele viria para morrer por nós, ia ser sacrificado. Então nós vemos, a Bíblia ela é fantástica. Então é a revelação de Deus. Ele diz: bem-aventurados os que lê, os que ouvem, né, e guardam a palavra dessa profecia. Então é a Bíblia se cumprindo na história da humanidade. Amém? Que Deus lhe abençoe. É só para nós mesmo, para nos fortalecer. Até para mim foi uma bênção. Francisco, bom dia, com a paz de Cristo. É interessante que nós pensamos que o Apocalipse é só os acontecimentos que está registrado no livro de Apocalipse, mas o Apocalipse começa no livro de Gênesis. E eu peguei aqui algo interessante sobre o Apocalipse, porque o Apocalipse é um estudo muito profundo. E eu, olhando, peguei algo interessante que eu quero passar para ti mesmo. O que é Apocalipse? A palavra Apocalipse, né? O que significa? A palavra Apocalipse é uma revelação no capítulo 1, versículo 1. Significa a palavra Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo a enviou e as notificou a João, seu servo. Então, o que é o Apocalipse? É uma revelação de Jesus Cristo, né, que Deus deu a ele e que ele revela a João, e que João deveria revelar, né, aos servos de Deus as coisas que deveria acontecer ou que vão acontecer. Então, vê como o Apocalipse é muito interessante. Nós imaginamos que é só ali no livro de Apocalipse. João, no capítulo 2, no Evangelho, capítulo 12, versículo 49, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então nós vemos que Deus revela a Jesus, Jesus revela a João, que notificou a João e que João deveria falar para nós, né? E onde é que eu vou encontrar essa afirmação que Deus revela a Jesus o Apocalipse? Qual a afirmação que eu tenho quando eu estou estudando ou para entender o livro de Apocalipse? No capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas nela estão escritas, porque o tempo está o quê? Próximo. Como é que eu vou entender o Apocalipse? Qual é a afirmação? É bem-aventurado os que lê, os que ouvem, os que guardam esta profecia, né? Então, o livro de Apocalipse é uma profecia. Nós vamos para o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está aqui próximo. Olha aí, Tiago já falando sobre a vinda de Cristo. Então, no livro de Tiago já anuncia que Jesus estava próximo a voltar. Para compreender o Apocalipse, olha para onde eu vou voltando. Eu tenho que ir para mim compreender na Bíblia o Apocalipse, qual deve ser nossa atitude. Você vai para o livro de Lucas, capítulo 24, versículo 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Aí Daniel 2:44 vai falar do reino eterno. Então o que acontece no livro de Lucas? Descorria, começa lá em Moisés, descorrer, quer dizer, passa por todos os profetas. E Daniel, que era um profeta de Deus, vai falar já do reino eterno. No capítulo 2:42, Daniel vai falar desse reino eterno.
Quem é o reino eterno? Era o reino de Jesus Cristo. Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, Efrata, pequena demais, para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti e mim sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos eternos. Olha o que o livro de Miqueias fala 5:2, que esse de Deus que ia reinar em Israel, que era Jesus, ele é desde a eternidade, quer dizer, desde o princípio. No livro de Zacarias 9:9, o rei montado numa jumenta. Olha que Zacarias já profetiza que Jesus viria, está lá nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, Jesus entrando em Jerusalém, montado em um jumento, e Zacarias já tinha profetizado que isso iria acontecer. Então, nós vemos que começa a Bíblia todinha, entende como é o Apocalipse? Mas é um estudo muito profundo. E você pode me perguntar, essas coisas que estão acontecendo são profecias que estão acontecendo sobre a história, a escatologia. O que é escatologia? A ciência que estuda o fim da história da humanidade. Então tudo isso que está acontecendo, você vê se cumprindo a palavra de Deus. Quando você vai lá para 2 Timóteo capítulo 3, Paulo vai falar ali uma relação de pessoas. E quando você olha para tudo que está acontecendo, filhos arrogantes, atrevido, desafiador. Então, irmãos, bom dia. Vamos ver o que está acontecendo nos dias de hoje. Vamos ver biblicamente se o que está acontecendo hoje se está relacionado ao cumprimento da Bíblia. Então, vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, que fala assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ponto. Ou seja, irmãos, o que está acontecendo hoje não compete a nós sabermos o que é, se é a vinda de Jesus, se é profecia, se está se cumprindo a Bíblia. Isso não compete a nós. Aqui fala lá em Atos, quando na ascensão de Jesus, quando Jesus estava subindo aos céus. Os discípulos perguntaram se quando ele fosse voltar, se seria restaurado o reino de Israel. E Jesus falou que não competia a eles quando conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, ou seja, é exclusiva autoridade de Deus, não compete a nós sabermos nem que dia, nem que época, nem que tempo o Senhor vai voltar. Né? O que ele prometeu aqui, quando ele subiu, foi que ele iria derramar sobre aquele povo o Espírito Santo, né? Que eles receberiam poder. E isso, de fato, foi concretizado, que foi a descida do Espírito Santo lá em Pentecostes, que todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, que todos eles falaram em línguas repartidas, cada um falando em sua língua da nação, né, e cada um falando o seu idioma, né, que hoje as pessoas entendem que eles estavam falando línguas dos anjos, não era, eles estavam falando as línguas de cada um que estavam ali naquele momento, né, então tem que se entender a palavra de Deus. Então, e isso foi concretizado naquela época. E hoje, o que está acontecendo conosco hoje, essa pandemia que nós estamos vivendo? Sim, são coisas relacionadas à Bíblia, porque já aconteceram várias doenças piores do que a pandemia. Que no ano de 1818 aconteceu a peste negra, a gripe espanhola, e nem por isso foi o fim dos tempos, e nem por isso Jesus voltou. Então, essas coisas irão acontecer, né? Como está lá em Apocalipse, né? De 6 ao 19, né? Que fala de todas as coisas que irão acontecer, dos selos, né? Da mulher e o dragão, das 7 taças, né? O derramamento da ira do Senhor, tudo isso está lá em Apocalipse. Só que o livro de Apocalipse, ele é apocalíptico, ele foi escrito em apocalíptico.
Ou seja, ele foi escrito em códigos, justamente para o homem não entender. Então, tem coisas escritas lá que foram coisas da época em que eles estavam vivendo. E outras coisas foram verdadeiramente escritas da vinda de Jesus. Né? Mas é uma coisa muito complexa, que ninguém entende, e foi feito todo em grego. Ou seja, a nossa tradução é totalmente diferente da tradução grega. Muitas coisas estão escritas na nossa Bíblia que não está correlacionando a tradução da Bíblia grega. Aí nós já sabemos que já tem diferença. A mesma coisa, tem muitas coisas, muitos códigos, muitas coisas, muitos números no livro de Apocalipse que a gente não entende. A gente não entende, né? No caso da 66, todo mundo acha que aqui 666 é o número da besta, e não é. 666 era um código para falar com César, que era um perseguidor dos cristãos naquela época. Então esse era o código que tinha-se para falar com César. E muitas pessoas hoje acham que 666 é o número da besta. E não é. Muitas coisas irão acontecer. Muitas coisas horríveis irão ainda acontecer, mas ainda não será o final. Jesus já advertiu isso, que nação irá se levantar contra nação, irá acontecer peste, irá acontecer guerras, irá acontecer coisas horríveis, né? Irmão se levantar contra irmão, filho se levantar contra pai, pai contra filho, e isso tudo já está acontecendo, já existe no meio de nós, mas ainda não será o fim. Coisas horríveis, esses são apenas os princípios das dores, o princípio de muitas coisas que irão acontecer. Coisas mais horríveis irão acontecer quando estiver próximo à vinda de Jesus, mas ainda não será o fim. Não será o fim. Então, nós cristãos, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos firmar na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos traz esperança. E isso não, o livro de Apocalipse não é profecia, é um livro de revelação, né? Então, é um livro de revelação e não um livro profético. A gente vai ler o livro de Apocalipse e vai dizer, então vai acontecer isso aqui. Não, nem tudo ali que está escrito está no nosso entendimento. Não compete a nós sabermos, não compete a nós entendermos aquilo ali. A gente tem que estudar, tem que aprofundar para entender aquilo ali. E a pandemia não está dentro da profecia ali, não está dentro ali do livro apocalíptico. A profecia, essa pandemia que está acontecendo hoje, muitas pessoas perguntam, de quem é a culpa? A culpa é do homem? A culpa é do diabo? Ou a culpa é de Deus? Olha só, Deus, com a sua soberania, ele tem o poder para permitir coisas acontecerem, para ele, com o seu poderio, para os propósitos, os desígnios dele se cumprirem, ele permite que certas coisas aconteçam. Agora, quando é coisas decretadas por Deus, que já é a vontade de Deus, já foram decretadas, acabou, ponto. Antes que o mundo existisse, antes que ainda houvesse, Deus ele já tinha decretado o que iria acontecer, ponto. Foi decretado e acabou. Agora, quando é coisa permissiva, é coisa relacionada ao coração do homem, ao mundo caído em que vivemos. Nós vivemos no mundo caído, um homem com um coração cheio de soberba, um coração egoísta, um coração orgulhoso, prepotente. E o homem, com seus pecados, ele faz coisas horríveis acontecerem. E Deus permite para ele, com o poder dele, ele resolver tudo. Ou seja, essa pandemia aí tem o dedo do homem. Foi o homem com o seu coração egoísta, com o seu coração orgulhoso, prepotente, querendo saber mais do que Deus, querendo tomar o poder, inventou essa doença em laboratórios, né, para poder matar a população. Ou seja, como foi inventada lá pelos chineses, eles queriam acabar com os velhos de lá e deixarem só os jovens, né, que eles acharam que lá estavam a população estava demais, e eles queriam acabar com os velhos. Só que aí eles não imaginavam que isso iria ser mundial e iria se transformar numa pandemia. Ou seja, como aconteceu
coisas que foi o homem com o seu coração pecaminoso, com o seu coração egoísta, querendo sempre mais e mais e mais, querendo comandar o mundo, Deus permitiu. Tem a intervenção do diabo aí? Tem a intervenção do diabo também, porque com isso tudo, o diabo leva os fiéis a se esfriarem, porque na palavra de Deus já fala que muitos se esfriariam, a igreja se esfriaria, e já tem muitos se esfriando, né? Muitos acomodados, muitos, eu não estou indo para a igreja. Todas as igrejas estão fechadas, todas as igrejas estão aí sem poder ter culto. Então isso aí já pode ser coisa do diabo, que esteja com tudo isso que está as igrejas fechadas, sem os cristãos poderem cultuar, eles vão se esfriando. Ele pode intervir nisso aí, na frieza do homem, dos fiéis saírem da presença de Deus. E Deus é maior do que tudo isso. Deus, ele é soberano. Deus, é aí onde entra a soberania de Deus. Deus permitiu que tudo isso acontecesse, Deus permitiu que o homem, com seu coração egoísta, fizesse isso, né? E o diabo também intervir para afastar o povo de Deus da casa de Deus, mas Deus é aí onde entra o poderio, onde entra o senhorio, onde entra a soberania de Deus, que para concluir os seus propósitos e os seus desígnios, tudo isso Deus permite que aconteça, para que seja cumprido todos os propósitos do Senhor. Para tudo isso, Deus tem um propósito. Para essa pandemia, Deus tem um propósito. Para o mundo ter parado, Deus tem um propósito. Para a igreja estar do jeito que está, Deus tem um propósito. Para pessoas se humilharem, se arrependerem de seus pecados e voltarem à presença do Senhor, Deus tem um propósito. Deus está no controle de tudo isso. Deus está no controle de toda essa pandemia, de tudo que está acontecendo. Deus está no controle. Ou seja, a soberania de Deus é tão grande que antes de tudo isso acontecer, já tinha acontecido no plano celestial, na eternidade. Tudo isso já tinha ocorrido para que hoje estivesse sendo cumprido os propósitos do Senhor, os desígnios do Senhor. Então, nós cristãos, nós temos que cada vez mais nos aprofundar na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos traz esperança. A palavra de Deus nos traz esperança de que as misericórdias do Senhor são imensas. As misericórdias do Senhor, elas não têm prazo de validade. As misericórdias do Senhor são tão grandes que são a causa de nós não sermos consumidos, de tão pecadores miseráveis que somos. E por conta da misericórdia do Senhor, Ele é um Deus tão bom, tão misericordioso, que por nós mesmos, nós já estávamos sendo condenados ao inferno, já estávamos caminhando para o inferno, e o Senhor, com a sua misericórdia, pela graça de Jesus, nós fomos salvos. E Deus, Ele é misericordioso. A cada manhã não tem dizer, olha, vai acabar daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2 anos, a misericórdia de Deus. Não, ela se renova todos os dias. E nós temos que nos se firmar nessa palavra. Nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E o que nos traz esperança? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos traz esperança, que as misericórdias do Senhor são imensas. E nós, como cristãos, nós temos que orar, nós temos que buscar, nos arrepender dos nossos maus caminhos e servir ao Senhor de todo o nosso coração, porque coisas piores irão acontecer, mas ainda não será o fim. E a igreja, aquela que estiver preparada, aquela que estiver firme com o Senhor, nada vai abalar ela. Tudo vai acontecer, catástrofes, terremotos, pestes, vai acontecer, mas a igreja não será abalada, porque o Senhor livrará a igreja de todo o mal que assola a nossa nação. Amém? Boa noite, meu amado irmão. Então eu separei aqui a resposta, sobre esse momento que nós estamos vivendo, momento de calamidade, um momento de pandemia, em que realmente as coisas estão extremamente estreitas, Então eu separei aqui 3 pontos sobre o que a Bíblia pode afirmar sobre isso, onde nós encontramos amparo na Escritura para interpretar esse momento, para dizer o que ele é, o que ele representa, por que está acontecendo isso. Então nós encontramos na Bíblia essas respostas, sim. Então, isso está na Bíblia, Essa é a pergunta,
Isso é uma profecia? E a resposta é sim, né? Esse momento é um momento que cumpre a palavra de Deus. E cumpre a palavra de Deus lá no famoso sermão que Jesus pregou, né? O sermão do Monte das Oliveiras, que é quando Jesus então começou a falar sobre os sinais, né? Os sinais do fim do tempo, né? Sinal do fim do tempo, e uma série de acontecimentos que ocorrerão no futuro também, né? É um capítulo assim inteiro. Esse sermão está em Marcos capítulo 13, Mateus capítulo 14 e Lucas 21. Cada livro desse acrescenta, né? De forma que você acrescenta a uma narrativa só vários detalhes. Então, Jesus começou a falar desses acontecimentos, respondendo justamente a pergunta. Eu vou usar aqui o livro de Marcos. Os discípulos fizeram uma pergunta assim, Marcos capítulo 13, verso 4. Os discípulos fizeram essa pergunta a Jesus. Marcos capítulo 13, verso 4. Dize-nos, quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir, né? Ou seja, a pergunta é, quando ocorrerá essas coisas, ou seja, que sinais antecederão a tua vinda? Né? Nos outros evangelhos, né, é mais claro. Que sinais ocorrerão na tua vinda? Né? Ou seja, quando você estiver vindo, o que vai acontecer antes? Ou seja, o que nós podemos identificar como os sinais que vão anteceder a tua volta, né? Porque essa foi a promessa de Jesus, que um dia virá buscar a sua igreja, aqueles que confessaram Jesus como único e suficiente Salvador, que creram nele verdadeiramente, né? E etc. Então essa foi a pergunta que gerou a resposta que Jesus então falou, que está aí, né? O texto em Mateus, está lá no capítulo 24, Lucas 21 e Marcos 13. E é justamente nesse momento que Jesus, aqui em Marcos, né, do verso 6 ao verso 13, que Jesus fala do princípio das dores, que é justamente, né, onde nós encontramos amparo na Escritura para afirmar desse momento. Porque Lucas então afirma, né, que haverá, né, nação se levantando contra nação, reino contra reino, fome, terremotos e epidemias e calamidades. Que é justamente o que a gente vive, uma calamidade. Então, esse momento que a gente está vivendo é um cumprimento da palavra de Deus, o cumprimento da profecia. Ou seja, você que é um cristão, você que acredita na Bíblia, você então não fica surpreso diante disso. Você lamenta, você ora para que Deus tenha misericórdia, para que as coisas voltem ao normal, mas como o próprio Jesus disse, é mister que tudo isso aconteça, ou seja, é necessário que isso ocorra. Então isso que está ocorrendo é um cumprimento da palavra, ou seja, a pandemia é algo que foi profetizado nas Escrituras. As calamidades é algo que foi profetizado nas Escrituras. O Jesus então disse que muitos seriam jogados no cárcere por causa dele. Isso já ocorreu, né? Então perceba que ao decorrer da história você vai vendo esses acontecimentos ocorrendo. Nação contra nação. Então a gente vive guerras comerciais, a gente já viveu guerras, né, mundiais. Então tudo isso foi profetizado nas Escrituras e tudo isso a gente já viu ocorrer. Né? Fome, terremotos, quantos terremotos não já houve? Então esses são os sinais que Jesus chamou de princípios das dores, ou seja, esses sinais vão acontecer porque isso vai anteceder a sua volta, ou seja, Jesus aqui está dizendo o seguinte, esses sinais vão evidenciar que eu estou próximo a vir, que eu estou vindo, porque eles vão anteceder a minha volta. Então a pandemia é um cumprimento da profecia de Deus, de algo que ele falou que ocorreria, seria um sinal que ocorreria na Terra, calamidades e pandemias. Então é isso que está ocorrendo justamente hoje. Aí vem o segundo ponto, que é a segunda pergunta. Isso é a destruição do mundo? Essa pandemia é um sinal da destruição do mundo, porque a Bíblia fala dessa destruição do mundo. A Bíblia fala justamente da ira de Deus sendo derramada, que é justamente aqueles acontecimentos que estão lá em Apocalipse. E aí a resposta é não, né? A resposta ainda é não. Não é o fim do mundo no sentido de que ele está acabando agora. Deus então está derramando a sua ira, né? E está acabando o mundo no sentido de um ponto final. Porque isso na Bíblia é chamado de grande tribulação. E de acordo com o que está aqui em Marcos, capítulo 13, do verso
6 ao verso 13, aplica-se a esse momento, que a gente chama de princípios das dores. De Marcos, capítulo 13, do verso 14 até o verso 23, aí nós chamamos as dores, que é o momento que a gente chama de grande tribulação, ou seja, que as coisas realmente vão ficar extremamente duras, e como diz a própria Escritura, se aqueles dias não fossem abreviados, nem a própria igreja suportaria. Mas considerando os seus santos, considerando a igreja, Deus então abreviou aqueles tempos. E essa grande tribulação começa com o quê? Com o surgimento desse anticristo. Eu vou ler aqui o verso 14. Então, só recapitulando, esse momento que a gente está vivendo, está aí Marcos capítulo 13, do verso 6 ao verso 13, que é esses sinais. Quando começa aqui o 14, que diz assim, verso 14 de Marcos 13. Quando vides a abominação, causar assolações, situada no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então aqui é o surgimento desse anticristo, desse governo mundial que domina todos, que irá pedir com que as pessoas, então, adore a ele, se submeta a ele, e não busque a Deus. Então é quando surgir esse anticristo, nós temos início ali a grande tribulação. E essa grande tribulação, que é esse momento aí que você vê de destruição, de aperto, de tudo, né, é o que está narrado justamente em Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 19. Se você ler, você vai ver que vai existir aí, entre o capítulo 6 de Apocalipse e o capítulo 19, vários julgamentos, né? Vários julgamentos, a trombeta, a ira de Deus sendo derramado por meio das taças, os selos. Então tem aqueles acontecimentos lá que a gente chama acontecimentos apocalípticos. Justamente por quê? Porque é justamente uma ideia de trazer assim uma tribulação, um julgamento assim de forma ainda mais intensa, entendeu? Então por isso que, não, ao meu entendimento e aos teólogos aqui que eu estudei, né, esse momento não é a tribulação ainda, né? Não é a tribulação, ou seja, não é as dores finais do mundo, é o princípio das dores, aquilo que aponta para a volta de Jesus, ok? Então essa seria a resposta bíblica desse momento. A pandemia é um sinal do princípio das dores, ou seja, dentre todos os sinais que Jesus disse que ocorreria no céu e na terra, que antecederia a sua vinda, assim como o terremoto, fome, guerra, o amor de muitos esfriará, vocês serão perseguidos, tem aí calamidades e pandemia, é o que a gente está vivendo hoje. E aí surge outra pergunta, quem causou tudo isso? O homem, o diabo ou Deus? É muito visível nas escrituras, como Deus, ele é o controlador de todas as coisas. Então, quem trouxe juízo sobre o homem? Lá em Gênesis, a partir da construção da barca de Noé. Quem trouxe esse juízo, quem destruiu toda a vida, só salvou a família de Noé, foi o próprio Deus. Quem muitas vezes castigou Israel, ou seja, fez com que Israel fosse levado cativo e servisse a outros povos. O próprio Deus disciplinando o seu povo. Romanos capítulo 1, já no Novo Testamento, né, mostra que Deus, então, derrama a sua ira, derrama o seu juízo sobre aqueles que não querem saber dele. Né? É o juízo de Deus. E Deus, nas Escrituras, disciplina muitas vezes o seu povo. Então, uma coisa nós podemos afirmar de forma muito segura, que Deus, evidentemente, permitiu essa pandemia. E isso faz parte dos seus insondáveis propósitos. De forma que o homem e que o próprio diabo, né? O homem e o próprio diabo, né? Eles não são inocentes. Eles podem participar desse processo. Isto é, Deus permitiu isso tudo de forma que o homem também participa, que ele também pode ser culpado. Então a pandemia pode ser uma disciplina de Deus ao homem? Pode ser, sim. Mostrar que ele tem a última palavra, como diz as Escrituras, que o coração do homem faz plano, mas a resposta vem de Deus. Mostrar como nós somos frágeis, um pequeno vírus desse causa uma bagunça dessa toda? Pode ser. O diabo pode estar justamente infligindo isso ao homem? Pode ser também. Pode ser isso também. Mas uma coisa é fato, né? Isso tudo está dentro do propósito de Deus. E assim a Bíblia coloca. Deus é soberano, Deus cumpre seus propósitos e o homem e o diabo também são responsáveis por isso. Ou seja, isso não faz com que eles sejam inocentes. Eles participam disso, mas mesmo assim estão debaixo do controle de Deus. Então essa é a resposta bíblica, né, que eu encontrei aqui na palavra de Deus sobre esse momento, sobre essa situação. Que Deus possa ter misericórdia de todos nós e abençoar todos.
Abraço.